aula de hoje vamos falar do nosso instrumento, o contrabaixo. E você lembra que o contrabaixo tem dois tipos, o acústico e o elétrico? Pois bem, na aula de hoje iremos falar desse instrumento e a função dele na música. E com isso vamos compartilhar exemplos dessa sonoridade toda. E para isso, vamos analisar as funções que o contrabaixo tem na música popular e na música erudita. Primeiro de tudo, uma das funções mais presentes que o contrabaixo cumpre é quando o contrabaixo toca notas da harmonia. Essas notas costumam ser mais graves, criando uma espécie de cama sonora para a melodia e para o restante da harmonia. O contrabaixo é um instrumento da família das cordas que tem aquele timbre grave. E para a gente escutar ele no meio da música é um baita desafio, não é? Para isso, para encontrar o som dele no meio de um monte de sonoridades de instrumentos, procure nesta aula e em todas as outras aulas de contrabaixo ouvir o som com fones de ouvido. Vocês acabaram de ouvir o contrabaixo tocando essa base harmônica com seus sons graves e marcantes. Agora temos um segredinho para você. O contrabaixo adora dialogar com a seção rítmica, tanto de uma banda de rock, de samba e de jazz, como também numa orquestra ele adora dialogar com a seção rítmica. Então vamos mostrar dois exemplos, um na música popular e um na música erudita, em que há essa junção entre harmonia e ritmo. Você reparou nesse exemplo que houve uma mistura entre o contrabaixo tocar o ritmo e uma nota da harmonia? Agora vamos escutar o contrabaixo como solista, sendo o protagonista do som.
exemplo, você escutou o contrabaixo como solista na música popular. Agora, no próximo exemplo, vamos escutar o contrabaixo acústico como solista em uma orquestra. Neste último exemplo, ouvimos o famoso solo da primeira sinfonia do compositor Gustav Mahler, ou simplesmente Mahler. Esse solo dessa sinfonia vocês aprenderam na aula 23. Reparou que no exemplo que escutamos, somente um único contrabaixista do naipe de contrabaixos tocou a melodia? A isso chamamos de solo. Escute esta música, você irá encontrar a melodia. Perceberam que todos os contrabaixos tocaram uma melodia juntos? A isso chamamos de solo de naipe. E na partitura estará escrito somente soli. Assim. E por último, encontramos contrabaixistas que se especializam em se tornarem solistas. E aí eles tocam em grupos de música de câmara, em orquestra. E para tocar essas melodias é preciso um preparo técnico que normalmente leva-se anos para amadurecer. Resumindo o conteúdo desta aula, vimos como o contrabaixo é um instrumento super versátil, que se dá muito bem tanto para acompanhar instrumentos na música popular, como também na música erudita. Além disso, o contrabaixo tem essa relação de fazer improvisos, solos, melodias. Caso tiver alguma dúvida, não se esqueça de escrever nos comentários. E se gostou desse vídeo, dá um like e compartilhe nas suas redes sociais.